Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bom dia, iniciamos a nossa oração da manhã e vamos aproveitar para parar uns minutos, uns tempos e refletir sobre todo o contexto em que vivemos, sobre toda a nossa situação de doença, de isolamento. Algumas pessoas certamente se queixarão de abandono, de solidão, mas o Senhor tem os seus caminhos e para todos um abraço e sobretudo o conforto da Senhora, nossa Mãe, Nossa Senhora de Fátima e do seu Filho Jesus Cristo. Como temos dito, este mês de julho é dedicado à consagração ao preciosíssimo sangue do Senhor. Refletirmos, pensarmos no sacrifício de Cristo. Cristo que se continua a dar. A Eucaristia não é um sacrifício novo. É o mesmo sacrifício de Cristo que continua a dar e a dar-se. Cada vez que vimos a Eucaristia, celebramos este gesto de amor de um Deus que se fez homem e que não reservou nada para si. E durante este mês rezamos para que o selo do sangue do Senhor, como no Antigo Egito, o do Cordeiro, que anunciou quando os judeus aspergiram as portas com o sangue do Cordeiro da libertação, também o sangue do futuro Cordeiro, do eterno Cordeiro, do Filho de Deus, sela toda a interferência da ação do mal em nós. Nós vos pedimos, Senhor, que nos ajudeis a selar a nossa casa, todos os que nela habitam, as pessoas que o Senhor a ela enviar, assim como todos os alimentos e bens que generosamente entram na nossa casa, que tragam saúde, tragam bem-estar, tragam alegria, tragam felicidade. Que o poder do sangue de Cristo, queremos selar todos os nossos bens, terras, portas, janelas, objetos, paredes, pisos, ar que respiramos, e na fé colocamos um círculo do sangue do Cristo ao redor de toda a nossa família. Que o sangue de Cristo seja um selo nos lugares onde vamos estar, e que a saúde reine nesses lugares, neste dia. Que o contacto com as pessoas, o sangue do Senhor nos ajude a marcar as empresas, as instituições com que vamos tratar. Então que o sangue de Cristo marque toda a nossa vida, que esteja presente em todos os acontecimentos da nossa vida. Nós continuamos também neste segundo dia de novena de preparação para a festa de São Bento, que tão importante, tão grandioso foi naquilo que nós somos hoje, a sua marca, o seu espírito e todos os seus discípulos que ao longo dos tempos foram marcando toda a nossa história. Lembramos também hoje é o dia de São Tomé. São Tomé tornou-se conhecido sobretudo pela sua falta de fé, pela sua incredulidade, que desapareceu diante de Cristo ressuscitado e com isto proclamou a fé pascal da Igreja: meu Senhor e meu Deus.
nada de certo se sabe sobre a sua vida, além dos indícios fornecidos pelo Evangelho. A tradição diz que São Tomé, depois de ter este gesto de fé para com Jesus e colocar o dedo nas suas chagas, e depois da ressurreição partiu em caminho da Índia. E quando os portugueses chegaram à Índia, encontraram pequenas comunidades cristãs fundadas por São Tomé. Mas nós vamos rezar hoje o Cântico de Daniel, número 3, versículo 57, e fala-nos do louvor das criaturas. Todas as criaturas criadas por Deus louvam a Deus. E o Cântico de Daniel põe na boca de toda a obra criada um louvor ao Senhor. E diz assim este salmo, este cântico: obras do Senhor, bendizei ao Senhor. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Céus do Senhor, bendizei o Senhor. Anjos do Senhor, bendizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Sol e lua, bendizei o Senhor. Astros e estrelas do céu, bendizei o Senhor. Chuvas e orvalhos, bendizei o Senhor. Brisas e ventos, bendizei o Senhor. Fogo e calor, bendizei o Senhor. Frio e ardor, bendizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Orvalhos, bendizei o Senhor. Geada e frio, bendizei o Senhor. Gelos e neves, bendizei o Senhor. Noites e dias, bendizei o Senhor. Luz e trevas, bendizei o Senhor. Raios e nuvens, bendizei o Senhor. Ilhas da terra, bendizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Montes e colinas, bendizei o Senhor. Plantas da terra, bendizei o Senhor. Mares e rios, bendizei o Senhor. Fontes e nascentes, bendizei o Senhor. Baleias e peixes, bendizei o Senhor. Pássaros do céu, bendizei o Senhor. Feras e rebanhos, bendizei o Senhor. Filhos do homem, bendizei o Senhor. Filhos de Israel, bendizei o Senhor. Louvai-o, exaltai-o pelos séculos sem fim. Sacerdotes do Senhor, bendizei o Senhor. Servos do Senhor, bendizei o Senhor. Almas dos justos, bendizei o Senhor. Santos e humildes, bendizei o Senhor. Jovens, Misael, Ananias, Azarias, louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Louvemos e exaltemos pelos séculos sem fim. Bendito sois, Senhor, no firmamento dos céus. Sois digno de louvor e de glória eternamente. Tomé, também chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram eles: vimos Jesus. Aleluia. A leitura desta manhã é tirada da epístola, da carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 19 a 22. E diz São Paulo aos Efésios o seguinte: já não sois mais estrangeiros nem migrantes, mas concidadãos dos santos. Sois da família de Deus. Vós fostes integrados no edifício que tem como fundamento os apóstolos e os profetas, e o próprio Jesus Cristo como pedra principal. É nele que toda a construção se ajusta e se eleva para formar um templo santo do Senhor.
e vós também sois integrados nesta construção, para vos tornardes morada de Deus pelo Espírito. Na Igreja, desde o início, não há migrantes nem estrangeiros. Somos todos filhos de Deus. E é este mandamento que temos que viver. Somos todos filhos de Deus. Sejamos ricos ou pobres, altos ou baixos, seja qual for a cor da nossa pele, dos nossos olhos, a nossa sabedoria perante o mundo, aquilo que nos distingue aos olhos de Deus é algo de muito profundo, algo que fala da nossa dignidade, da nossa nobreza interior, daquilo que somos capazes e pelo que lutamos. Isto é o que São Paulo nos diz. Hoje, na festa de São Tomé, o Papa São Gregório Magno, um grande Papa do século VI, analisa esta expressão de São Tomé, meu Senhor e meu Deus. E diz assim o Papa Gregório Magno: nós, como cristãos, cada vez temos mais consciência que temos que voltar ao tempo dos padres da Igreja. Como é que a Igreja caminhava com tantas dificuldades, tantas perseguições, e homens tão grandes, nobres, que nos davam diretrizes que continuam e que vão continuar no tempo. E diz assim o Papa Gregório Magno, no século VI, sobre esta expressão, meu Senhor e meu Deus, quando Tomé viu Jesus ressuscitado. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Era o único discípulo que estava ausente. Mas ao voltar, ouviu contar dos outros discípulos o que acontecera, mas negou-se a acreditar. Veio de novo o Senhor e mostrou-se seu lado ao discípulo incrédulo, para que o pudesse tocar. Mostrou-lhe as mãos e, mostrando-lhe também a cicatriz das suas chagas, curou a grande chaga de Tomé, a falta de fé. Que pensais, diz São Gregório Magno, caríssimos irmãos, de tudo isto? Pensais ter acontecido por acaso que aquele discípulo estivesse ausente naquela ocasião, que ao voltar ouvisse contar, que ao ouvir duvidasse, que ao duvidar tocasse e que ao tocar acreditasse? Julgais que isto foi tudo por acaso? Nada disso aconteceu por acaso, mas por disposição da providência divina. A clemência do alto agiu de modo admirável, a fim de que, ao tocar as chagas do corpo de seu mestre, aquele discípulo que duvidara curasse as chagas da sua alma. A incredulidade, a falta de fé de Tomé, foi mais proveitosa para a nossa fé do que a fé dos discípulos que acreditaram logo. Pois enquanto ele é reconduzido à fé, porque pôde tocar, o nosso espírito, pondo de lado toda a dúvida, confirma-se na fé. Deste modo, o discípulo que duvidou, tocou, tornou-se testemunha da verdadeira ressurreição. Jesus precisava deste serviço de Tomé, que ele tocasse. Os outros discípulos acreditaram logo. Tomé tocou as chagas de Cristo e exclamou: meu Senhor e meu Deus! Jesus respondeu-lhe, disse-lhe:
Acreditaste porque me viste. Ora, como diz o apóstolo Paulo, a fé é um modo de que já possuir o que ainda se espera, a convicção acerca das realidades que não se veem. Diz em Hebreus, carta de São Paulo aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Logo, está claro que a fé é a prova daquelas realidades que não podem ser vistas. De facto, as coisas que podemos ver não são objeto de fé, e assim de conhecimento direto. Então, se Tomé viu e palpou, e que tocou, por qual a razão que lhe disse, acreditaste porque me viste? É que ele viu uma coisa e acreditou noutra. A divindade não podia ser vista por um mortal. Ele viu a humanidade de Jesus e proclamou a fé na sua divindade, exclamando: meu Senhor e meu Deus. Por conseguinte, tendo visto, acreditou. Vendo um verdadeiro homem, proclamou que ele era Deus, a quem não podia ver. Alegra-nos imensamente o que vem a seguir. Bem-aventurados os que creem sem terem visto. Não resta dúvida de que esta frase se refere especialmente a nós, pois não vimos o Senhor na sua humanidade, mas o percebimos no seu Espírito. É a nós que ele se refere, desde que as obras acompanhem a nossa fé. Com efeito, quem crê verdadeiramente realiza por suas ações a fé que professa. Mas, pelo contrário, a respeito daqueles que têm fé apenas a boca, eis o que diz São Paulo: fazem profissão de conhecer a Deus, mas negam-na com a sua prática. É o que leva São Tiago a afirmar: a fé sem obras é morta. Este gesto de São Tomé é um gesto tremendamente profundo. Jesus precisou de mostrar as suas chagas humanas físicas para que Tomé visse, acreditasse na divindade de Jesus, no seu poder divino. E quando nós, por exemplo, no mundo vemos tantas chagas, tanto sofrimento e negamos com isso Deus, nós não somos capazes de ver que para lá das chagas, para lá das feridas, para lá dos sofrimentos, há algo tremendamente grandioso, que é a divindade de Deus. E este gesto de Tomé ajuda-nos a ver e a perceber as feridas e as chagas, o sentido da divindade. Com humildade diante deste gesto de São Tomé, e nós que às vezes somos muito parecidos com Tomé, mas as nossas chagas são motivo para darmos o salto até à divindade, coloquemos as nossas preces no íntimo do nosso coração e tenhamos coragem de pedir a fé. Desde que sou sacerdote, isto é um testemunho, cada vez que no momento da consagração levanto o pão e o vinho, a única coisa que peço é que o Senhor me dê fé para ver, para perceber naquilo que estou a realizar e que estou a celebrar, que é para mim um mistério, no qual eu participo. Irmãos caríssimos, tendo recebido os apóstolos a herança celeste, agradeçamos a Deus, nosso Pai, todos os seus dons e aclamemos. O coro dos apóstolos vos louva, Senhor. Louvor a vós, Senhor, pela mesa do vosso corpo e sangue que recebemos por intermédio dos apóstolos.
Por ela somos alimentados e vivemos. O coro dos apóstolos vos louva, Senhor. Louvor a vós, Senhor, pela mesa da vossa palavra, preparada para nós pelos apóstolos. Por ela recebemos luz e alegria. O coro dos apóstolos vos louva, Senhor. Louvor a vós, Senhor, pela vossa Santa Igreja, edificada sobre o fundamento dos apóstolos. Com ela formamos um só corpo. O coro dos apóstolos vos louva, Senhor. Louvor a vós, Senhor, pelos sacramentos do batismo e da penitência que confiaste aos apóstolos. Por eles somos lavados de todo o pecado. O coro dos apóstolos louva, Senhor. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Neste segundo dia de oração, de novena para a festa de São Bento, a quem nós tanto devemos, confiemos o nosso dia também à proteção deste grande santo, São Tomé e São Bento. E nestes 9 dias, vamos ter a oportunidade de conhecer melhor São Bento. Hoje, vamos um aspecto da sua regra. São Bento escreveu uma regra assente em 2 pilares. Ora et labora. Reza e trabalha. E este princípio da sua regra dos monges beneditinos é uma fonte de inspiração. Tantas vezes corremos o mundo, não temos tempo de rezar. E hoje também já há gente que não tem tempo de trabalhar, nem quer trabalhar. São Bento diz, ora et labora, reza e trabalha. E há um dos aspectos na sua regra, depois, dividindo a sua regra, diz assim: quando temos alguma coisa a pedir, a solicitar aos homens poderosos, nós nos aproximamos com humildade e respeito. Com quanto maior razão devemos apresentar nossas súplicas com toda a humildade e pureza de devoção ao Senhor Deus do Universo. Saibamos que não é pela multiplicidade das palavras que seremos atendidos, mas sim pela pureza do coração e pela compulsão das lágrimas. A prece deve ser, portanto, curta e pura. Salve-se, porventura, venha a prolongar-se por afeto inspirado pela graça divina. Mas, em comunidade, que a oração seja curta e, dado o sinal pelo superior, levantem-se todos ao mesmo tempo. Nós, como cristãos, não podemos estar de acordo com todas as atitudes e decisões dos políticos. Por consciência, por verdade, por respeito aos nossos antepassados, porque muita coisa sabemos que são pressões de pequenos grupos sobre os políticos. O cristão não tem obrigação de concordar com tudo. E nós vemos o nosso mundo nessa perspectiva. Temos coisas assustadoras. Mas isso não nos priva de sermos humildes e com respeito. Mesmo vendo que somos gozados, somos ridicularizados e que os nossos pedidos, a nossa maneira de ser, aquilo que dizemos, não tem interesse nenhum na cabeça nem no coração dessa gente. O cristão é chamado, apesar disso tudo, a ser humilde e respeitoso. Mas, como dizia o sábio cristão,
de pé diante dos homens e de joelhos diante de Deus. E esta São Bento, que marcou toda uma história, que marcou todo um passado, inspira-nos nesta perspectiva. O silêncio, muitas vezes, não é de respeito, é de cobardia. E a cobardia não é uma atitude cristã. Mas temos que acreditar que as autoridades, sendo homens, também têm o seu caminho de conversão. E que Deus opera no seu coração. E por isso rezamos por eles. Mas não, o cristão não se curva, não se resigna, nem pode levar um caminho de hipocrisia e de mentira. Oremos. Deus Todo-Poderoso, concedei-nos celebrar com alegria a festa do apóstolo São Tomé, para que sejamos sempre sustentados por sua proteção e tenhamos a vida pela fé no Cristo que ele reconheceu como o Senhor. Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Desejo a todos um santo dia com a graça de Deus e que o preciosíssimo sangue do Senhor, que o exemplo de São Tomé e que o testemunho e vida de São Bento nos animem no nosso caminhar, no nosso projeto de vida e nos façam pensar qual é o horizonte para onde nos dirigimos. A todos, bom dia.